Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória a Deus! Cada dia um desafio, mesmo lendo a palavra, mesmo tendo uma certa condição de leitura, mesmo tendo exercido e continuando a ensinar por meio século, um pouquinho mais, mesmo com essa suposta bagagem, a gente tem alguns textos que fica bem difícil de responder o que ele pergunta, ou de entender o que ele afirma. Então não tem saída. A palavra está em nossas mãos e deve estar no nosso coração. Nosso texto é Lucas capítulo 6, versículos 40 a 44. Nós vamos meditar e você possivelmente nunca pensou assim, talvez. Vamos ver? Lucas capítulo 6, versículos 40 a 44. É o Senhor Jesus ensinando. Louvado seja para sempre o nosso Deus. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podeis dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo para a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê fruto mau, nem má árvore que dê fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus ensinava melhor do que os outros. Jesus tinha mais entendimento do que os outros. Jesus tinha mais autoridade do que os outros. Jesus, na verdade, era superior como mestre. Mas o que me choca nesse texto é a questão do discípulo perfeito. Este primeiro versículo da nossa leitura. O discípulo não é superior a seu mestre, mas pode ser igual. Não é chocante para você, não? O discípulo não é superior a seu mestre. Bem que hoje alguns querem ser superior. Mas todo o que for perfeito será como, semelhante, igual. Será semelhante, será igual a seu mestre. Eu não atingi esta maturidade e, pelo visto, talvez não consiga. Eu não atingi esta maturidade para entender que os meus mestres, e olha que eu sou um homem de sorte, eu sou afortunado espiritualmente e ministerialmente. Eu sou afortunado, um homem de sorte,
quando eu entendei de fazer teologia, e não tinha teologia na Assembleia de Deus no Ceará, e eu não tinha condições para me deslocar e pagar fora do estado, então eu fiz teologia numa escola tradicional. E eu tive professores do mais alto nível, mesmo não sendo pentecostais, sendo antipentecostais, daqueles que admitiam e às vezes diziam que os dons haviam cessado com a morte do último apóstolo, que é para mim uma loucura, mas nós temos as nossas. Imagina não consagrar um indivíduo se ele não fala a língua. E a gente com 1 milhão de linguarudo, igual a mim, ou pior do que eu, que às vezes nunca valorizou o ministério. Eu pelo menos não parei, não deixei de fazer, a obra de Deus continua. Mas onde é que está escrito isto? O ser cheio do Espírito Santo. Teria que a exigência das denominações, a evidência do falar em língua, não é. É uma coisa denominacional. Então, a morte do último apóstolo e a cessação dos dons é uma coisa denominacional. Mas eu tive a sorte de estudar com homens de excelente formação. Ontem mesmo, eu, dando aula, falei sobre o pastor Tomé, professor Tomé, meu professor na escola teológica. E ele era aposentado da Armada Real Inglesa, que era escalado para cantar para Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Ele tinha um orgulho daquilo e eu também teria. Resultado, mesmo com algum conhecimento, alguma bagagem, alguma formação, é difícil para mim estes informes das Escrituras. O discípulo não é superior, não é maior, mas pode ser igual. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E perfeito em quê? Eu tenho uma forma bem pessoal de ver, de reparar e observar a perfeição na questão da fé. Uma fé inconfundível, uma fé imbatível, uma fé que não vacila. Nisto, Deus me deu a graça de ser perfeito. Jamais teria dúvida da confissão que fiz na adolescência a meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, perante muitas testemunhas. Jamais teria dúvida do que está escrito, registrado pelos discípulos, as palavras do Mestre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem a vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo. Eu sou perfeito nisto. Mas mesmo milhões que têm essas convicções pelas Escrituras, possivelmente ainda não entendeu que a sua fé seja perfeita por estar firmada e inabalável. Imagina como esses irmãos queridos podem interpretar Lucas 6:40. O discípulo não é superior, mas pode ser igual. Aí o Senhor Jesus, é claro, vai falar sobre discípulos exagerados, discípulos censores. Um discípulo censor nunca é perfeito, porque no lugar dele se corrigir, ele quer corrigir o outro. No lugar dele tirar a trave do seu olho, o argueiro do seu olho, ele quer limpar o olho alheio.
Ele, no lugar de corrigir seus defeitos, de corrigir suas manias, de procurar viver uma vida mais tranquila em termos de testemunho e fraternidade, ele cria clima na comunidade de Deus, na igreja do Senhor. Então, este não é perfeito. Ele cria um clima de desconfiança, de inimizade, de afastamento, de esfriamento. Ele afasta as pessoas. Então, esse não é perfeito. Para ser perfeito, tem que primeiro corrigir sua vida e tentar ajudar o outro, se for o caso. Não criticar o outro tendo defeitos, às vezes piores. E o Senhor Jesus prossegue aqui. Ou como podes dizer antes a teu irmão, deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo para uma trave que está no teu olho. Aí Jesus, que tinha toda a autoridade para dizer, para qualificar, diz: hipócrita! Hipócrita, é o versículo 42. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, corrige primeiro o teu problema, refreia a tua língua, evita escândalo, deixa de ser turrão, deixa de ser mesquinho, deixa de ser avarento, deixa de ser miserável, deixa de ser censor, deixa de censurar os outros. Se a pessoa corrige todos esses possíveis defeitos pessoais, ele vai ser igual ao mestre. Se não criar problemas para os outros. Jesus não criou problemas. Jesus não criou problemas. Criaram. Porque ele é a verdade e a vida. Além de ser o único caminho. Ele não fez ninguém errar. No versículo 43, ele diz: porque não há uma boa árvore que dê um mau fruto. Não existe uma árvore má que dê um bom fruto. Aqui, por árvore boa e árvore má, a gente vai pensar em árvores com problemas, árvores doentes, árvores que estejam doentes, solo contaminado, ataque de praga, alguma coisa. Então, a árvore não dá fruto bom, ela estando doente. Mas ele ainda fala sobre a árvore dar o fruto conforme a sua natureza. Não se colhe, não é possível colher figos dos espinheiros. Não. O figo se colhe na figueira. Não se tira uvas de abrolhos. Uvas são colhidas da parreira, da videira. Portanto, o ensinamento perfeito do Senhor Jesus para pessoas imperfeitas como eu e você. Mas, o versículo 44 é para você pensar. E pensar muito, meditar mesmo. O discípulo não é superior a seu mestre, mas pode ser igual. Todo aquele que for perfeito, no servir a Deus, no andar com Deus, no não duvidar, no não temer. O Senhor mandou, vá. O Senhor ordenou, faça. Mas e os recursos, isso, aquilo, faça que aparece. Se ele ordenou, se for por cabeça dos outros, vai se dar mal. Se inventar da sua própria vontade, vai se dar mal. Mas se o Senhor mandar, não tem como se dar mal.
onde o Senhor ordenar, irei. Vamos orar. E nós vamos orar pelos irmãos que estão sendo enviados, levantados. A obra de Deus precisa mais agora do que antes. Os dias se aproximam, os dias são maus, a vinda do Senhor se aproxima e é necessário atalaias. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, meu Senhor. Obrigado pela instrução da tua palavra santa. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, intercessores e ajudadores. Ó Deus, tu sabes todas as coisas e conhece nossa necessidade. Pai, nos dá outros ajudadores, Pai. Se for esta a tua vontade, nos faça, Senhor, receber mais apoios para continuar. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, e agora te apresentamos os novos irmãos, os novos ministros, os novos seminaristas. Ó Deus, homens e mulheres que se propõem a ouvir a tua voz. Querido Senhor, dá graça, dá entendimento, dá prosperidade espiritual, dá, meu Senhor, o necessário para o exercício da função. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pelos meus ajudadores, Pai. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.